Beleza. Então você percebe o seguinte, vocês estão observando os números, como que essas escolhas aqui estão afetando... Pô, esse daqui tá de brincadeira, esse B comigo aqui é... Já sei. Pronto. Percebe como a minha escolha de parâmetros ali, ela se reflete no gráfico? Vocês conseguem perceber onde é que isso aparece? Quando vocês fizeram essa questão, vocês obtiveram esse gráfico aqui? Sim, sim. Beleza. E como que esses parâmetros que a gente escolheu estão se refletindo no gráfico? O A, eu acho que ele tem a ver com a velocidade inicial do fluxo, né? Então, esse V0 é porque esse zero dá essa intenção, mas não necessariamente é isso. Mas não necessariamente isso, porque é como se fosse o fluxo que poderia ter se não tivesse nenhum carro passando se não tivesse nenhuma densidade de fluxo. Então, é que seria esse ponto A que a gente vê. Isso, Esse ponto A que a gente vê, ele é um ponto onde a densidade de veículos é zero. Densidade zero quer dizer o quê? Pista livre. isso mesmo. Pista livre significa, então, que esse V0 seria a velocidade de pista livre. A gente pode até considerar, no caso, como se fosse a velocidade máxima da via. Vamos pensar em cidadãos corretos. A velocidade é 100, a pista está livre, eu vou andar quanto? Eu vou andar 100. Tá certo? Então, esse ponto A, ou esse Azinho, o V0, é a velocidade de tráfego livre. Tá certo? Que a gente pode considerar a velocidade permitida, máxima permitida na via em questão. Tá? Já esse parâmetro B, que no nosso caso lá é o K0, ele aparece aqui, né? Exatamente aqui, né? Se você pegar, você pediu o ponto de interseção entre a reta e o eixo, esse ponto B, e você olha para cá, ó, olha para cá onde está a mãozinha. Quando eu mexo aqui, ó, ele acompanha exatamente, ó, 26,5 em cima, 26,5 embaixo, tá vendo? Significa, então, que de fato o K0 tem a ver com esse ponto B. E aí, mais uma vez, o K0 ele vai acontecer quando? Quando a velocidade for zero. Velocidade zero significa engarrafamento. Professor, aí que tá. Você pode dar uma olhadinha na pergunta da letra B? Vamos lá. Para os seguintes dados sobre velocidade e densidade e velocidade, determine os parâmetros do modelo de Green-Shields, encontre também o fluxo de densidades máximos, correspondente à Então, velocidade de 30 km por hora. O que a, a gente vai fazer? a densidade máxima não seria esse ponto de interseção B? É exatamente isso. Mas como é que eu faço isso quando a velocidade for 30? Não, então, calma. Ele diz densidade máxima quando for 30, ele está dizendo o seguinte, qual é a densidade quando é 30, porque não necessariamente a densidade a 30 tem que ser essa. Ele está dizendo assim, qual é a densidade que permite que a velocidade seja 30, sacou? Ah, entendi. Lá Então, no teu modelo, quando você olhar para o 30, você vai ter o seguinte, olha, a essa densidade é possível a velocidade ser 30. A uma densidade maior, não é. A uma densidade menor, pode ser até maior do que 30, sacou? É uma associação aí. Por que ele coloca máximo? Porque não necessariamente a essa velocidade a densidade tem que ser aquela. Ele estabelece qual é a densidade limite, né? Qual é a densidade correspondente dentro do modelo. Vamos lá. Primeira, a letra A ficou clara mais ou menos para vocês? Qual é a interpretação física de V0 e K0? Uhum, melhorou. Beleza? Então a interpretação física é exatamente nisso. Enquanto uma acontece, a outra é zero, ou seja, em V0
o K é 0 e em K0 o V é 0. Então isso tem implicações físicas, interpretações físicas, tá? No caso da B, o que a gente pode fazer? A gente pode pegar essa tabela, deixa eu anotar aqui, K e V, 20, 40, 70, 25, 129, 15, 1715. Vamos lá. Bom, aqui no GeoGebra eu poderia fazer um ponto desse de cada vez. Eu posso usar a planilha também. Como são só 4 pontos, vou fazer eles aqui direto. Para mim vai ser mais tranquilo. Cria o comando de par ordenado. Abre o parênteses e vai colocar. No caso aqui é 20 e 40. Depois 70 e 25. Depois 129 e 15. Depois 171, 5. Por um instante eu vou fazer aqui desaparecer esses pontos e vou fazer aparecer os meus. Estão aqui. Tá vendo aqui esses pontos? Bom, a gente pode dar uma melhorada aqui mexendo na escala. O truque da escala é o seguinte. Você vai colocar o teu mouse em cima do eixo, vai apertar a tecla Shift. Aí vai aparecer uma setinha. Aí você clica o mouse e arrasta. Ou você pode clicar aqui, ó, no 00. Vai aparecer aqui, ó, eixo X e eixo Y. Aí você pode escolher a relação de escala que tu quiser, beleza? E aí o que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou tentar criar um modelo para esses pontos. E aí que está o lance da função afim. A função afim ela é uma espécie de trunfo para verificar relações. Por quê? É muito fácil você perceber quando um conjunto de pontos está alinhado ou sugere um alinhamento, né? É mais difícil, por exemplo, você discernir a diferença entre uma função quadrática e uma função exponencial, dependendo de como os pontos sejam. Você pode confundir essas duas funções. Já uma função afim, não tem confusão. Reta é reta, sacou? Então, em geral, quando você quer verificar relações, você sempre tende a linearizar, que é o quê? Tentar fazer os parâmetros chegarem numa relação afim, para você ver se de fato eles vão se alinhar. Vamos lá, deixa eu tentar, vamos ajustando isso aqui, vamos levando. Vou levar para cá, vou levar para cá. Vocês percebem aí? E aí entra um detalhe, eu acho que aqui no GeoGebra ele até tem essa função. Reta de regressão linear, tá vendo? Eu vou até usar ela também para a gente ver se a gente fez certo, beleza? Mas primeiro eu vou ajustar no olho, tá? Então aqui deixa eu ver. Um pouco mais aqui, menos aqui. Tá bom para vocês? Bom, para mim tá mais ou menos aqui. Eu vou pedir essa reta aí, vamos ver o que essa reta vai fazer por mim, né? Selecione vários pontos. Então vou selecionar. E acho que ele fez aqui uma parada meio esquisita. Você arrastou o D? Arrastei o D? Hã? É porque aqui o certo é... Aí aqui já é bom usar a tabela. Deixa eu tirar essa reta daqui. Deixa eu ver se ele... Érico, só uma pergunta. Fala, cara. Eu não sei se eu fiz errado ou se foi você que fez errado, que acho que os valores você botou trocado de K e V, de X e Y. Não, tá certo. O K tá em cima. No caso, o K é o X, V é o Y. Aí fica 20, 40, 70, 25, 129, 15, 1715. Tá certo, cara. Ixi, então eu fiz ao contrário. É porque no nosso caso aqui, o K é o nosso X.
e o V é o nosso Y. Isso. Eu só plotei ao contrário. Aqui no meu não está funcionando essa função direito, não. Mas eu fiz aqui um ajuste mais ou menos, tá certo? Repara, aqui você tem dados reais, então você não vai ter pontos alinhados bonitinho, mas você tem aqui uma certa correlação. Inclusive, quando você faz análise, por exemplo, estatística disso, aparece, o Excel dá, aquele R quadrado, que seria o grau de correlação que esses pontos guardam, né? E aí, quanto mais perto de um, melhor, né? Mais alinhados eles estão, tá? Mas no caso aqui, para mim, parece que está bacana, não está ruim, tá? Então, está aqui o modelo aproximado. Nesse meu modelo aqui, obviamente, para ficar uma coisa mais fina, eu teria que usar um programa que fizesse a regressão linear desses pontos, tá? Depois eu vou até ver como é que eu consigo mexer nessa função aqui de regressão. Não rolou aqui para mim agora. Mas só para a gente ter uma ideia, tá? E isso aqui, como é um ajuste feito pessoal, não vai dar o mesmo valor para todo mundo, mas vai dar próximo, tá bom? Então, qual que é a ideia? É a gente pegar o seguinte, como eu ajustei na mão A e B, então eu tenho o meu V0 e o meu K0 do modelo aplicado a esses pontos, certo? No meu caso ali, ó, meu V0 deu 44,1 e o meu K0 deu 185,5, tá? Deixa eu voltar aqui. Vocês chegaram a fazer isso? Quem chegou Eu aí? fiz. Só que eu Eu fiz ao não. contrário. Eu troquei o X e o Y. Eu botei invertido. Beleza. Tudo bem, mas talvez isso nem fosse um problema grande, tá, cara? Nem fosse um problema grande, não. Mas é mais para saber o seguinte, se vocês estão fazendo isso. Se vocês fizeram algo parecido, chegaram perto. Porque daqui ele pede o fluxo e a densidade. Esse fluxo aqui você teria que pensar um pouco, né? Como que você pode combinar esses parâmetros para obter o fluxo e a densidade, por exemplo, a 30 por hora? Eu vou só dar mais uma pista. No caso aqui, com esse modelo que eu consegui ajustar, eu posso pedir, por exemplo, um y igual a 30. Quando eu faço isso, vocês vão ver, ele vai dar uma reta em y igual a 30, então ele vai cruzar o gráfico. Nesse cruzamento com o gráfico, eu vou determinar um ponto de interseção. Esse ponto de interseção vai me dar em x qual é o valor da densidade. Então, a densidade de 59,31, ela é a densidade correspondente ou limite para a velocidade de 30 por hora. Para densidades maiores do que essa, a velocidade não pode ser 30, percebe? É uma condição do modelo. Para 30, eu posso ter densidades inferiores a essa. Eu posso andar 30 se eu quiser numa estrada livre. Certo? Mas eu não posso andar 30 se eu tiver uma densidade, por exemplo, nessa estrada de 80, por exemplo. Eu não posso. Vocês estão entendendo o espírito da coisa? Eu tô, você tirou a dúvida que eu tava mais cedo. E aí, pessoal? Bom, eu vou deixar por aqui. Ninguém perguntou nada, então eu vou deixar por aqui para vocês darem seguimento. Mas eu estou tentando destravar alguns pontos que eu acho essenciais, tá? Me esclareceu um pouco, sim, em relação ao que esses números tinham, queria dizer, na verdade. Não, beleza. Eu queria fazer uma demonstração rápida em relação às primeiras questões da lista. Essa primeira também ficou um pouco esquisito para mim, porque eu
Eu acho que você queria o ponto de vista geométrico daí, e eu também não consegui fazer. O que acontece? Esse é um problema muito comum de termometria, né? Quando você vai fazer comparação entre escalas. Você pode criar uma espécie de reta de correlação direta entre uma e a outra. Eu vou fazer isso primeiro no caso da... Ele falar que você tem 3 termômetros. O A é o correto, o B e C são incorretos, né? Só que ele coloca aí o B tendo como ponto fixos menos 2,98 e o C como 1,97, certo? E ele faz algumas afirmações sobre as relações entre as escalas incorretas e a correta. Por exemplo, ele diz assim: o termômetro B ficaria correto apenas somando 2 a cada medida sua. Isso é verdade? Tem que olhar. E na letra B, existe ao menos uma temperatura que C indica corretamente. O que a gente vai fazer? Eu vou fazer da seguinte maneira. Deixa eu criar um novo... O que eu vou fazer? Eu vou construir os pontos de associação, tá? Entre cada ponto fixo. Por exemplo, eu vou criar um ponto aqui que associa o 0 ao menos 2. Então é bom lembrar, o meu eixo X está a escala correta, no meu eixo Y a escala incorreta, certo? E eu vou criar um outro ponto que vai associar o 100 ao 98. Esse ponto vai aparecer, como está bem distante, está aqui. Beleza? Então o que eu vou fazer? Eu vou agora usar o artifício geométrico, porque eu sei que essas escalas, e aí tem tudo a ver com a teoria que a gente conhece sobre o funcionamento de termômetros, a questão capilar, que vai dar uma linearidade e tal. Eu não vou entrar nesse mérito agora, mas você sabe que a relação de conversão entre duas escalas vai dar uma reta. Então eu vou fazer o quê? Eu vou criar essa reta. Vou criar a reta que passa por A e por B. Então essa reta faz a conversão de uma escala para outra. Por exemplo, se eu criar um ponto aqui nessa reta e olhar para cá, esse ponto C, tá vendo? Esse ponto aqui, ele vai me fazendo uma correspondência entre a medida correta e incorreta. Por exemplo, quando a medida correta é 41, a medida errada é 39. 2 a menos. Quando a medida correta é 21,38, a incorreta é 19,38, que é 2 a menos. Aí você fica, pô, encucado, né? Caraca, será que é isso mesmo? E aí você pode, por exemplo, usar a seguinte coisa. Quando você quer comparar duas escalas, perceber se vai ter um valor que é igual, que não é, você cria o que a gente chama de reta identidade. Reta X. E aí você percebe o seguinte, olha que curioso, quando você olha para essa reta X, você percebe que ela vai estar sempre com uma diferença entre a reta preta embaixo, que é a reta de escalas, e a reta identidade, que é a reta de igualdade. A diferença entre a reta igualdade e essa reta de conversão é sempre 2. A diferença é sempre 2. Ou seja, para uma escala ser igual a outra, ela precisa somar 2. Por exemplo, como é que eu faço a reta preta ser igual à reta verde? Ou seja, eu ter uma medida correta. Eu fazer o errado ler igual ao certo. É só fazer a reta subir 2 unidades. Subir 2 unidades, lembra que no Y eu coloquei a incorreta, ou seja, basta eu somar 2 na incorreta. Se eu fizer isso, ela vai casar exatamente com a reta verde, que é a reta identidade, que é quando diz que uma mede igual a outra. Então, quando você olha para cá, você percebe, pô, de fato, né? Em qualquer lugar que eu olhe, aí eu posso também fazer o seguinte. Deixa eu ver se eu consigo fazer essa brincadeira. Eu vou pegar a função G, que é a função identidade, e vou subtrair da F. Vamos ver que bicho vai dar.
Ele fala que é uma subtração inválida, está chiando as funções. Mas está na cara que você percebe que a diferença é 2, em qualquer ponto que você analisar. Por outro lado, quando você vai fazer a relação com a escala C, que os pontos são 1,97, eu vou trocar aqui, tá? Então fica 0 com 1 e 100 com 97. Nota uma coisa, quando você faz de 0 a 100, você fala que a escala é centígrada, de menos 2 a 98 também é. Por isso que a relação de ajuste é simplesmente somar um valor. É você andar a escala para cima. No entanto, quando você olha para esse termômetro C, que vai de 1,97, você percebe que ele não é mais centígrado, que o intervalo que corresponderia de 0 a 100 no correto, nesse incorreto é 96, certo? E aí você tem uma grata surpresa, que é o quê? Você percebe que essa reta preta, ela vai cruzar a reta identidade num ponto C. O que significa esse ponto C aqui? Ah, não, esse ponto C aqui está fora. Deixa eu jogar ele fora. Vou pedir aqui, ó, interseção entre essas duas retas. Pronto. O que você nota quando você pede a interseção? O que essa interseção quer dizer fisicamente? Vai dizer o que ele está perguntando, que essa daí é a temperatura correta. Pois é exatamente o ponto onde essa conversão entre as duas escalas acusa o mesmo valor para uma e para outra. Ou seja, é o ponto em que elas têm o mesmo valor. Ou seja, a incorreta vai ler corretamente. E aí você percebe, então, Eu percebi que o meu problema principal é com o programa, porque eu estava pensando nisso aí mesmo, mas na hora de mexer no programa eu não estava conseguindo de jeito nenhum. Então, mas esse é o problema desse curso, cara. É um curso em que a gente vai trabalhando junto lá no laboratório e esses pequenos truques, essas coisas que a gente vai fazendo, vocês vão absorvendo. E você vai usando isso mais para frente, você vai usando. O problema é que quando você tem isso e você tem que se virar sozinho, e você às vezes não tem uma malícia de usar o programa ou coisas assim, fica difícil mesmo. Não é fácil não. Agora, pergunta que eu faço para vocês. Deixa eu voltar aqui. Na letra B ele fala, existe ao menos uma temperatura que se indica corretamente? A resposta é sim. Uma outra resposta é que essa temperatura é única, só pode ser uma. Uma outra coisa que eu queria perguntar é, isso é verdade para quaisquer pontos fixos que eu escolho aqui? Qualquer ponto que eu colocar aqui no lugar do 1 ou do 97 vai dar essa interseção? Essa é uma pergunta que não está na lista. Só um ponto específico, né, não? Acho que sim. É o ponto que você vai colocar para dar a interseção, seja ele no infinito, e encontrar algum lugar. Então, o que eu vou fazer? Vou fazer o seguinte. Deixa eu apagar isso aqui. Não. Deixa eu fazer o seguinte. Vou colocar aqui, ó, A. Deixa eu ver se ele vai entender o que eu quero. Vou colocar aqui B. Não, ele não entendeu. Então, deixa eu fazer de novo. Eu vou agora fazer o seguinte. Eu vou criar lá A e B. E vou criar meus pontos 0 e A. E o ponto 100 e B. Certo? Deixa eu afastar aqui. Deixa eu botar menos 100. 100. Menos 100. Assim. Deixa eu botar isso lá para frente assim, ó. Então eu coloquei aqui, olha, meus pontos 1,62. 1,62 não, vou colocar aí
11,62. Vocês acham que isso vai acontecer? Vocês acham que com esses valores aqui, de pontos fixos, tá? No caso 0 graus Celsius, o meu termômetro indica 11, e no caso de 100 graus ele indica 62. Vocês acham que esse termômetro ele pode medir uma vez corretamente? Sim ou não? Não sei. Tem que ver se o ponto de interseção tá nessa faixa. Então, eu olhando aqui eu já vi que dá, mas vamos lá. Vou fazer uma reta aqui passando por esses pontos. E eu vou criar também a reta identidade. Tá vendo aí? Então tá aí o valor em que elas são iguais. Eu posso ir mexendo aqui, ó. Só que eu posso chegar ao ponto em que elas vão se cruzar no negativo, tá vendo? Aí o limite vai ser o 0 Kelvin, né? Não. Não. O limite vai acontecer... Aí, ó. Percebe aqui, ó? Menos 37. Faz as contas. Quanto que eu tenho de 62 para chegar até 100? Quanto que é? Percebe? Eu quero uma escala até 100. Então, eu vou de 0 a 62, só que agora eu tenho que ir para o negativo. Quanto eu tenho que andar no negativo para esse intervalo todo somar 100 em absoluto? 38, né? Isso. Vou colocar aqui, menos 38. Menos 38, aí a gente cai naquele problema da primeira relação, que é o quê? Você vai ter retas paralelas e, portanto, elas não vão medir nenhuma medida igual. Certo? Então, para você ter um termômetro incorreto, medir uma medida correta, ele não pode ser centígrado. Certo? É a única exigência. Porque se ele for centígrado, como o caso da relação A e B, você faz a conversão simplesmente somando algum valor. Porque elas vão ser retas paralelas. Então, assim, ao meu ver, são problemas instrutivos, eles são úteis para treinar a questão da usabilidade do programa, mas também eles têm uma coisa de raciocínio com relação às regras e certas peculiaridades das relações, por exemplo, entre termômetros, que eu acho que, por exemplo, numa sala de aula, uma turma normal, regular, seria difícil você fazer esse tipo de demonstração matematicamente para os alunos, eles talvez não iam ter muito interesse ou coisa assim, mas quando você mostra aqui visualmente, você aumenta as possibilidades dos caras observarem e verem o efeito, porque isso é perceptível, né? Você vê as retas se cruzando. Né? Ô, Érico, você pode só voltar um pouquinho para a letra B? No caso da pergunta, a escala está em centígrados, então vai formar duas retas paralelas, né? Então elas não vão se cruzar, certo? Então, quando você tem duas escalas centígradas, no caso, Uhum. não vai se cruzar. Ah, então eu fiz certo. É porque você falou que ia se cruzar, aí eu fiquei meio confuso. Não, ela vai se cruzar quando não for centígrada. Ah, sim. Elas não podem ter o mesmo intervalo. Sim, 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 faz sentido. Tudo bem, gente? Aham. Tá todo mundo aí participando, fazendo.
Eu tô bem. Ah. Eu tô indo. Bem, mas a Mariana falou em casa, alguma coisa assim, ela saiu. Beleza. Depois ela deve ver. Bom, então é o seguinte, esse raciocínio dessa primeira questão vai influenciar a solução da 2, porque vai estar tudo mais ou menos baseado nisso. Essa letra B, ela dá um pouco mais de trabalho, mas ela é útil porque você vai ter que investigar melhor aqueles gráficos lá, aquelas retas que se cruzam, tá? Inclusive, tem uma demonstração matemática de por que é 10% essa medida, que também é simples. Essa questão 3 vocês fizeram? Pera aí Não. que eu não lembro se eu fiz ela por completo. Vou dar uma. Entendi. Deixa eu abrir o documento aqui, peraí. Deixa eu só preparar aqui. Essa questão... Tá tudo de novo? Ah, essa até que foi. Até que foi. Eu vou botar aqui de Eu 0 a 1. consegui por causa do seu áudio que você mandou lá. Ah, sim. Deixa eu ver aqui uma coisa. Acho que eu vou deixar assim, tá bom. De repente aqui já dá para manjar. Essa questão 3, só para a gente ter uma ideia, ele fala que o Lavoisier, o Lussac, ele fez uns experimentos onde ele conseguiu observar que qualquer volume de um gás, qualquer que seja esse gás, quando ele sofre uma variação de temperatura de 0 a 100 graus, o volume dele se expande 37,5%. No caso, o valor mais aceito hoje é 36,6%. Né? O pessoal estudou os experimentos dele e perceberam alguns erros de medida que levaram a esse número. Tá? Então a gente vai usar o número dele e vai usar o número que a gente conhece hoje para a gente comparar. Tá? E aí ele manda de calcular o coeficiente de dilatação dos gases e mostrar que esse experimento dele se constitui como uma evidência para a existência do que a gente chama de zero absoluto. Então, eu criei já aqui o parâmetro A, então eu vou construir, por exemplo, um ponto 0 e 1. Por que ponto 0 e 1? Porque eu estou considerando o volume do gás unitário. Pode ser o volume que eu quiser, mas eu estou considerando aqui unitário. E aí, ele diz que quando a temperatura é 100, ou seja, quando é 100 aqui no lugar do zero, o volume vai ser 1 mais A. Eu vou colocar A como essa taxa de variação, essa dilatação, beleza? Deixa eu achar aqui o ponto. Tá aqui embaixo. Aqui a gente pode trazer um pouquinho. Isso. Esse ponto aqui, olha, tá vendo? Eu não mexi nele, mas o que eu vou fazer? Eu vou fazer melhor. Eu vou criar um outro parâmetro para ele. Deixa eu apagar aqui. Vai ficar bonitinho. Que a gente pode avaliar até o efeito. Pronto. Eu vou criar então um ponto 0B. E vou criar o ponto 100B mais A. Repara que esse ponto B, olha, eu tô governando a verticalidade dele aqui no parâmetro A, tá vendo? E o ponto A, eu estou governando por esse parâmetro B. E repara que o B controla não só A, mas como o B também, tá vendo? Ponto Bzão, né? Vou colocar aqui a medida do saque. Vou botar 0,37 mais ou menos, né? É 37,5, né? Vou botar 37. Então você tem dois pontos conhecidos, né? Uma variação de 0 a 100. Então o volume vai de 1 até 1 ponto... Deixa eu ver aqui uma coisa. 1,77. Deixa eu ver aqui uma coisa. Espera aí. Não, tem uma coisa aqui que eu tenho que ver melhor. Não é B mais A. É B1 mais A. Meu Deus.
Isso, acho que é isso. Deixa eu só ver aqui uma coisa. É isso mesmo. Por que que é B 1 mais A entre parênteses? Porque esse A é o aumento percentual, sacou? Do jeito que estava esquisito. Quando A é 0, é B é 1, é B mesmo, tá tranquilo. Tá, é isso mesmo. Então, a gente sabe que o comportamento de um gás desse tipo, a relação entre volume e temperatura é linear. Tá? É uma função afim. Então, a gente pode usar uma reta para modelar isso. E a gente olha, então, para essa reta e aí tu percebe o seguinte. Pensa que no eixo vertical você tem o volume e no eixo horizontal você tem a temperatura. Olha o que está acontecendo. Se você andar para o sentido negativo de temperatura, o que está acontecendo com o volume? Ele está baixando, está diminuindo. Então eu vou criar um ponto aqui para a gente acompanhar isso. Que é o ponto C. Percebe, ó? À medida que a temperatura vai ficando mais negativa, né? O volume está diminuindo. Ele está indo a zero o volume, tá vendo? O problema é que o volume vai a zero, mais ou menos quando a temperatura está ali, ó, 2,7 alguma coisa, tá vendo? Aí você fala assim, epa. E tem mais. Eu posso pedir um ponto de interseção entre o eixo e a reta. Ela vai me dar esse ponto D aqui, ó, tá dando menos 270. Olha o que que acontece se eu mudar o volume do gás. O volume inicial. A reta vai mudar completamente. Mas o que que não vai mudar? Por onde ela passa no ponto D. Tá vendo? Então, qualquer gás sofrendo uma transformação de resfriamento contínuo, esse resfriamento tem um limite. Esse limite é mais ou menos em menos 270 graus. Olha que interessante. Deixa eu ver aqui uma coisa. No caso do Lussac, ele vai achar alguma coisa em torno de 36,6. Mas isso não importa agora. Tá? Vocês depois vão ter tempo de explorar isso melhor. Mas o que eu queria mostrar é desse efeito. Quando você usa essa lei, esse princípio do Gay-Lussac, você não precisa inventar para o aluno que existe um zero absoluto. Você diz para ele o seguinte, olha, quando você estuda os gases, você percebe que o comportamento de um gás vai induzir uma temperatura mínima. Porque se a temperatura baixar mais, o gás vai ter que passar a ter volume negativo, o que é inconcebível. Então você fortalece a noção e a evidência de que existe essa temperatura aí, mínima, que a matéria pode ter, que é essa temperatura que a gente chama de zero absoluto. É por isso que nos gases, os caras transportaram o zero para o ponto menos 273. Porque aí quando você faz isso, você faz a reta passar pelo zero bonitinho. Aí você tem uma relação show de bola para trabalhar. Inclusive, a fórmula dos gases é uma fórmula que já está normalizada, ela está passando pelo zero já. Certo? Por isso que eles falam assim, que quando você vai estudar gases, você tem que usar temperatura absoluta. Você não pode usar qualquer escala, tem que usar a escala Kelvin. O que não é bem verdade, mas quando você usa essa escala, você facilita a coisa, né? A coisa do PV é igual a nRT fica mais redonda quando o T está na escala absoluta, certo? Pescaram aí a ideia? Sim, sim. Aham. A primeira parte eu tinha até feito certo, mas essa segunda parte eu não tinha reparado que podia fazer dessa forma assim, não. Beleza. Bom, e aí, enfim, vocês vão na letra A, calcular esse coeficiente de dilatação, e aí é um cálculo mesmo, vocês podem fazer no papel. Vocês podem obter também no programa, tá? Ô, Eric,
Pois não, cara. Esse coeficiente seria o alfa ali do ângulo que você formou com aquela reta? Então, cara, quando você vai calcular a dilatação, se você está pensando em volumétrica, a gente sabe que a dilatação, se você botar o ΔV, né? Ele é V0 gama ΔT. Então, o teu gama vai ser ΔV sobre V0 ΔT. Então, você tem a variação de volume relativa, né? Porque o ΔV sobre o V0, você sabe calcular aí. E você tem o ΔT. Com isso, você obtém o teu gama aí, tá? Por exemplo, a distância entre a ordenada de A e B dá o teu ΔV. O particular já diz aqui, né? A expansão é de 37,5%, né? Que ele dá lá. Então você já tem a variação relativa. E aí você tem a variação de temperatura de 0 a 100. Tá? Se eu não me engano, vai dar alguma coisa em torno de 1 sobre 266, ou com os dados mais reais, 1 sobre 273, 271. Tem que fazer a conta certinha. Mas é por aí. Você vai pegar os dados que você tem agora e vai fazer esse cálculo. Tenta fazer. Se não conseguir, entre em Sim, contato comigo, a gente vai batendo papo. eu fiz, só que eu fiz usando os valores do Lusac. Não, Aí esses que deu estão denunciados, isso. mas é isso Eu mesmo. usei o 70 ou 37,5. Aí deu o Exato. valor próximo disso que você falou, só um pouquinho diferente É, por causa dessa margem de erro aí. uma coisa que talvez ajude, e aí já no caso é um truque mesmo físico, que é o seguinte: se você fizer esse cálculo, o cara vai te dar uma resposta não em fração, vai te dar um número lá, 0,00 alguma coisa. O que pra gente não necessariamente é muito bom nesse caso. Nesse caso, é legal você saber qual é a fração que corresponde a esse coeficiente. 1 sobre alguma coisa. Tá certo? Isso tem uma implicação muito importante, porque quando você vai para o coeficiente de dilatação, ele te diz quanto que ele varia por grau ou por... Saca? Então você Uhum. consegue dizer, por exemplo, se o coeficiente 1 sobre 273, tá? Por grau Celsius, o que você intui? Caramba, se é 1 sobre 273 de volume por grau Celsius, então se eu variar 273, o volume dobra. Ou vai a zero. Então se eu variar 273 para frente, o volume dobra. Mas se eu variar 273 para trás, ele vai a zero. Então menos 273 é o mínimo de temperatura possível. Quer dizer, saber esse resultado em fração é essencial. Mas isso é uma coisa que a gente vai amadurecendo para perceber aos poucos, tá? Show, show. Mas a gente vai conversando. Bom, então deixa eu ver. Da lista 1, basicamente era isso. Eu queria mostrar. A questão 5, como eu já falei com alguns aqui, é uma questão de linearização. Então, o que você vai fazer? Você vai buscar uma relação que linearize velocidade de deslocamento, o que não tem a ver com o fato de os caras não possam ter um quadrado, uma raiz, não tem nada a ver. Tá? Porque quando você diz assim, velocidade ao quadrado é proporcional ao deslocamento. Ué, se você chamar de deslocamento de x e velocidade ao quadrado de y, você tem uma relação linear. Tá entendendo? Então, como é que você vai conseguir obter essa linearidade? Usando a velocidade sempre ao quadrado e o deslocamento do jeito que ele já vem. Então, isso vai te dar uma dispersão de pontos que pode sugerir uma linearidade. No caso dessa questão 5 em especial, a gente vai testar se essa linearidade existe, tá? Não estou sugerindo que ela existe. A gente quer saber se ela existe. Porque é uma pergunta interessante, saber se a aceleração de frenagem de um carro ela é constante ou não.
ou se ela depende da velocidade. Quanto mais rápido maior ela é, ou menor, isso tudo interfere na dirigibilidade. Então é legal saber isso, tá? Tudo bem, gente? Boa, beleza.